Boa noite, meu nome é Luna Furtado. Atualmente eu moro em Goiás. Quero relatar uma experiência aterrorizante envolvendo os meus pais com um lobisomem. Era meados de 1985. Minha mãe era jovem e meu pai também. Tinha acabado de ter um bebê, o primeiro de 12 filhos. Eles são naturais de Codó, Maranhão. Lá existem muitas lendas, principalmente sobre lobisomens. Meu pai era um homem muito mulherengo, então chegava muito tarde em casa. Minha mãe, de resguardo, o esperava tarde da noite. Nossa casa era de pau a pique, sem segurança nenhuma. Apenas uma porta de madeira encostada com um pau atrás para dar mais segurança. Há alguns dias, minha mãe começou a notar que os cachorros estavam muito nervosos e latiam a noite inteira. Logo pela manhã, minha mãe viu pegadas enormes, e até onde ela sabia, nenhum bicho da região tinha pés tão grandes para deixar aquelas pegadas. Corria na vizinhança um boato que poderia ser um lobo-guará, mas não seria tão grande quanto. Passado alguns dias, minha mãe pressentiu que acontecera alguma coisa ruim. Ela estava inquieta, era lua cheia, quando lá pela meia-noite ela escutou algo andar em cima da casa. As galinhas que criávamos começaram a cacarejar. Os cães latiam um latido meio que com medo. Ela sentiu como se algo estivesse caminhando em direção à porta. Minha mãe estava com um bebê no colo. Ela não teve coragem de ir até a porta para ver o que era. De repente, um vizinho próximo deu um tiro para cima. Nisso, com o barulho do tiro, a criatura correu e não foi mais vista até a semana seguinte. Após algumas horas, meu pai chegou em casa e minha mãe contou o que havia acontecido. Meu pai prometeu para ela que não iria mais deixá-la sozinha. Na semana seguinte, meu pai chegou por volta das 18 horas do serviço. Jantaram, descansaram um pouco, depois apagaram as luzes das lamparinas, já se preparando para dormirem, quando de repente meus pais ouviram de novo a criatura rondando a casa. Meu pai tentava olhar pelas frestas das paredes, mas não dava para ver nada. No outro dia, conversando com o vizinho, o mesmo disse que também na casa dele alguma coisa tinha o perturbado, andando ao redor da casa, mexendo nas paredes como se quisesse entrar, e o vizinho desde então passou a andar armado. Meu pai falou que passaria a andar armado também. Meu pai disse que iria pegar aquele bicho naquele dia. Como a cadela dele estava gestante, ela logo daria sinal de alerta, caso aquele bicho aparecesse. Meu pai suspeitava que a cadela, por estar gestante, poderia estar atraindo aquela besta, mas também não poderia descartar a hipótese de que aquele monstro querer pegar o bebê da minha mãe. Quando anoiteceu, todos na casa estavam em silêncio. Meu pai ficou na espreita com uma lanterna, uma espingarda e pronto para o que der e vier. Por volta da meia-noite, quando começou-se a ouvir passos de algo que parecia grande, meu pai confessa que começou a sentir medo, mas ficou de tocaia com a lua clareando tudo, pois estava cheia. A criatura chegou no meio do quintal, então meu pai pôde ver, algo difícil demais de acreditar e digerir. Ao mesmo tempo, ele viu um cachorro que mais parecia um cavalo, de tão grande. A criatura era toda preta. Tinha as mãos grandes, unhas grandes e olhos brilhavam de maneira reluzente. Meu pai disse que ficou com tanto medo que quase não deu conta de atirar. Ele disse que não conseguia mirar na criatura. Apenas atirou para cima porque estava sem forças, de tanto que tremia. Quando ele atirou, a criatura saiu correndo para o mato, e então no outro dia foi conversar com um vizinho. Meu pai e o vizinho começaram a suspeitar que aquele lobisomem poderia ser um outro vizinho deles, pois o mesmo era um homem muito velho, não conversava com ninguém e era um homem super estranho.
Quando entardeceu, esse vizinho que era suspeito de virar lobisomem foi na casa de meu pai perguntar se ele tinha um pouco de café para emprestar. O mais estranho nessa história é que aquele homem nunca tinha ido na casa dos meus pais, nem para dar uma boa tarde. O meu pai disse que até hoje tem certeza que aquele velho foi lá sondar para saber se de fato o meu pai tinha descoberto o segredo que aquele velho que era o lobisomem. Eles cogitaram a ideia de que o lobisomem queria comer os filhotes da cachorra que estava parida, ou talvez pegar o bebê da minha mãe. Obrigado por ouvir meu relato. Boa noite. Minha irmã me contou que em uma noite ela estava ouvindo a rádio e minha irmã mais velha estava na cozinha. A rádio ficava saindo de área e fazendo um barulho alto. Uma certa hora, minha irmã que estava na cozinha apareceu nervosa e disse para desligar o rádio. Minha mãe desligou e, ao ouvir o que estava lá fora, ela rapidamente chamou todos para o sofá e pediu para todos ficarem em silêncio. Meu pai não estava em casa, nem meu irmão mais velho. Então minha mãe pegou a espingarda já carregada e apontou para a porta. O barulho foi aumentando e uma coisa como se fosse um porco começou a arrodear a casa e fazer uns fungados, como o de um cachorro procurando por algo. Logo depois algo arranhou a porta como se tivesse garras, a pressionando para dentro. Minha irmã conta que a porta só não se abriu porque era daquelas portas divididas, superior e inferior. Logo uma reforçava a outra. Mesmo assim, a porta se moveu. E minha irmã viu o olho daquilo lá fora, que assim que viu minha irmã ficou agitado e bateu na porta. Rosnou alto e parecia uivar como um cachorro. Era horrível. A sorte ou milagre foi que alguns cachorros começaram a latir, atraindo a atenção do que fosse aquilo lá fora. Todos nós ficamos extremamente assustados e minha irmã ainda hoje, depois de muito tempo, ainda sonha com o olho daquela criatura a observando. Boa noite.